Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, para os ouvintes, para todo mundo que nos assiste nesta sexta. Isso aí, sextou, Vera. Vamos trazer um assunto aqui para iniciar nossa conversa que foi, querendo ou não, que pautou o debate desta semana, né? América em chamas. A gente tem falado muito sobre essa crise que se instaura agora na América do Sul com relação à Venezuela e Guiana. O presidente venezuelano Nicolás Maduro deve ir a Moscou ainda neste fim de ano, né? Se espera que é uma expectativa para que seja neste fim de semana conversar com o presidente russo Vladimir Putin a respeito do plano de anexar o território de Essequibo, que atualmente está sob poder da Guiana. Os Estados Unidos, a gente até falou aqui no começo do programa, já tinham entrado nesse conflito, falando que iam sobrevoar ali a região. Agora a Rússia, ou seja, mais uma vez, Estados Unidos e Rússia em lados opostos de uma disputa que não lhes pertence. Onde é que isso vai parar, viu, Vera? Pois é uma coisa absolutamente desnecessária, preocupante, incluir a América do Sul nesse contexto em que dois países que protagonizaram a Guerra Fria lá nos anos 1960 voltem a se estranhar, voltem a medir forças, como tem acontecido, como acontece em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia e também no conflito israelo-palestino. Marcela, então a coisa vai ganhando proporções inimagináveis. Se a gente pensar que antes do último fim de semana estava praticamente fora do radar essa história, embora a Venezuela já venha desde o ano passado voltando a dizer que tinha interesse naquela área, mas aí ela fez o referendo e a partir de então a coisa ganhou essa atração. A gente já tinha os Estados Unidos demonstrando essa disposição a que você se referiu de se alinhar à Guiana para impedir qualquer invasão, e o Brasil está no meio desse fogo cruzado com o grande agravante de fazer fronteira com os dois países, né? De que qualquer conflito armado real terá de passar pelo território brasileiro. A gente já reforçou a presença militar nas duas fronteiras, e hoje o ministro da Defesa se reuniu com o presidente, se reuniu com outros ministros para tratar dessa e de outras situações pertinentes à pasta, e aí deu essa declaração, né? Uma declaração ali também, ela meio ambígua, de que o Brasil não pode ficar como um instrumento de um incidente diplomático, não sejamos instrumento desse incidente. Mas o que quer dizer isso, né? Não ser instrumento? Porque o próprio presidente se ofereceu para ser um mediador, disse que o Brasil pode sediar inclusive conversas para essa mediação. O Lula sugeriu, inclusive, outros órgãos que poderiam participar dessa mediação. Então, instrumento ou não, o Brasil já está envolvido na crise porque o presidente ofereceu, sugeriu que a Unasul e a CELAC fossem eventuais instâncias de mediação e se ofereceu para sediar. Então, o Brasil já está inserido no conflito. O que falta? Falta o Brasil ser um pouco mais específico a respeito do que ele está condenando, do que ele está pretendendo, de que solução ele teria a oferecer. Por enquanto, as declarações são muito genéricas e mais ou menos igualam as responsabilidades da Guiana e da Venezuela, quando não é verdade. A Guiana estava lá quieta com o seu território, o território que ela ocupa já historicamente, embora já tenha havido outros questionamentos em instâncias internacionais, e agora a Venezuela que está fazendo uma ameaça de anexação de um pedaço do território da Guiana. Então, o Brasil, por enquanto, está ali em cima do muro, olhando, vendo como se posicionar. Mas, claramente, isso é uma grande preocupação do Itamaraty, uma grande preocupação da presidência da República, e assim a coisa vai ganhando proporção. Esse encontro entre o Nicolás Maduro e o Vladimir Putin pode acontecer já
neste fim de semana, no domingo ou na segunda-feira. Não está totalmente confirmado, ainda são rumores. Ele vem tentando essa aproximação desde que voltou a cobiçar esse território e com a entrada dos Estados Unidos provavelmente se aproximou mais e tentou de uma maneira mais incisiva. Então vamos ver se confirma a realização desse encontro no fim de semana e em que termos, e se a Rússia vai também colocar fogo nesse paiol, como Putin costuma fazer, né? Porque até a gente tem que lembrar, eu sei que os nossos olhos estão muito voltados para o Oriente Médio, mas Putin ainda está lidando com uma guerra interna, né? Aliás, não é interna, há uma questão de narrativa. Ele está invadindo o vizinho. Exatamente, está ali invadindo o vizinho. Exatamente, então ele tem uma guerra própria e também tem outros assuntos para lidar por lá, né? Exatamente, mas ele tem essa pretensão imperialista, né? Ele tem a pretensão de que a Rússia desempenhe no mundo o papel que a União Soviética desempenhou de uma potência, de um dos polos de hegemonia geopolítica e econômica no mundo. E a anexação a invasão da Ucrânia tem esse sentido e tinha um grande temor de que ele passasse a promover um expansionismo para outros países ali do leste europeu que foram antigas colônias, antigas repúblicas da União Soviética. Então, ele encontrou mais dificuldade na Ucrânia do que imaginava para os seus planos, mas ele não cessou esses planos. E a América do Sul, durante a Guerra Fria, foi um continente amplamente disputado em termos de domínio ideológico, de influência ideológica. As ditaduras daqui flertaram com os Estados Unidos em grande medida e Cuba e outros países aí do continente ampliado da América Latina tiveram forte influência soviética. Então a gente está vivendo ensaios de uma retomada de uma Guerra Fria que não interessa a ninguém no mundo. É isso. Bom, Vera, já que a gente está falando muito aqui das Américas, dos nossos vizinhos, vamos falar da posse de Javier Milei. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado para essa cerimônia. Hoje a comitiva dele chegou a Buenos Aires, foi recebida pelo próprio Milei. Bolsonaro aproveita para tirar onda, Vera? Tirou uma onda, com certeza tirou, Marcela. Ele foi recebido pelo Milei, levou uma comitiva enorme da qual só uma pequena parcela pôde entrar nesse encontro aí com apoiadores do futuro presidente argentino, futuros ministros. Ele levou o Fábio Weingarten, levou o seu filho Eduardo Bolsonaro, levou o ex-ministro Gilson, levou um pessoal, uma galera e tirou onda. Chegou lá dizendo que quando ele voltar ao poder, o Lula talvez seja seu ministro do turismo. Está dando uma declaração no sentido de que o presidente fica mais fora do Brasil do que no Brasil. Essa é uma imputação que tem muito sucesso nas redes sociais, tem muita aderência. Quando se fala da quantidade de viagens internacionais do Lula e que ele não governa, só quer passear, é uma coisa que mobiliza muito a base bolsonarista. E o Bolsonaro pensou justamente isso para dar uma espicaçada no Lula, colocar o Lula, que é o atual presidente, numa situação, numa posição de subalternidade em relação a ele, o que era previsível que ele iria fazer. Ele iria se aproveitar do fato de ter mais proximidade ideológica com o Milei e de o Lula não ir para ocupar esse espaço e tentar passar uma imagem para os seus seguidores de que ele é mais prestigiado, de que mais ou menos ele é o chefe de Estado da situação. Então é uma anomalia, mas que é possível graças a essas afinidades que existem entre líderes populistas com o estilo do Javier Milei e o estilo do Bolsonaro. O Milei recebeu o Bolsonaro com o direito a dar uns gritinhos. Então teve todo um componente ali de histrionismo no encontro também, além dessas cutucadas, dessas alfinetadas no presidente Lula. Bom, vamos olhar agora aqui para dentro, né, Vera? Tá previsto para amanhã um debate interno no PT. Vai opor na mesma mesa Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann. Queria entender, isso aí não é uma cilada, não, para o ministro da Fazenda?
ciladíssima. Eu não entendi porque ele aceitou. Tentei perguntar para aliados dele, mas por quê? Né? Porque com tantas atribuições a fazer, a resolver, porque ele foi se meter nessa cilada em que ele certamente vai ser cobrado, vai ser constrangido. E aí disseram, o PT convidou, ele aceitou, vamos ver no que dá. Como se ele estivesse tranquilo em relação a isso. Mas a gente sabe que a presidente do PT tem sido uma das principais difusoras, propagadoras das teses anti-Haddad dentro do PT, dentro do governo, dentro do Congresso. Esse encontro foi precedido de um texto que já mostra o potencial de cilada. É um texto da corrente majoritária do PT, da qual até o Haddad e a própria Gleisi fazem parte, porque é uma corrente muito ampla, com nuances de pensamento dentro dela, que é a Construindo o Novo Brasil. Texto esse que chama que critica a presença do Centrão no governo, critica a sua preponderância sobre o orçamento num momento em que o Centrão ainda é necessário para votar as medidas do próprio Haddad, fala em forças conservadoras e fisiológicas, algo que certamente não vai agradar o Arthur Lira, não vai agradar o Davi Alcolumbre na semana da sabatina do Flávio Dino. E aí fala que isso deforma a política que saiu vitoriosa das eleições e chama ali a política econômica, né, e a ênfase em se fazer uma política austera do ponto de vista fiscal de austericídio. Então é bem agressivo, bem complicado e que vai gerar certamente embaraços com o Congresso. O Arthur Lira não vai gostar, vai criticar. E a depender do tom que essa conferência do PT que se desdobra por hoje, por amanhã, vier a adquirir, a coisa pode ficar bem complicada para as votações da semana que vem. Então, de fato, eu não entendi que vantagem Maria leva de participar de um debate como esse. É um negócio que você... Não é aquela coisa, você ganha e você perde. Você só perde. Então, não sei, não entendi porque ele decidiu ir até lá, mas vai. Vamos ver, né? Bom, de qualquer maneira, ele tem outro embate importante já na semana que vem, né? Na tentativa de aprovar a tão falada agenda, a gente tratou bastante disso. Bem rapidinho, Vera, quais as chances dessa aprovação, hein? Hoje é mais curtinho. Eu acho que alguma coisa vai passar, Marcela. Mas é isso, depende muito da boa vontade do Congresso. Tem muita coisa em negociação. As emendas, o fundão, a questão toda do orçamento está ligada com isso. Depende do Haddad apresentar a solução para aquela desoneração. Então vai depender muito da maneira como ele negociar, da boa vontade do Lira. As duas coisas ficam meio complicadas com essa agenda aí desse fim de semana. Então, eu acho que pode ser ali bem turbulento e tem só 2 semanas para aprovar um mundaréu de coisa. Não é simples. É isso aí. Obrigada, viu, Vera? Vamos para a música. Olha só, a gente estava debatendo aqui porque parece que essa música